Então, dia 4 de junho. Eu estou ouvindo a minha própria voz por alguma razão. É dia 4 de junho. Então, vamos lá. Eu vou fazer. Então, eu faço a prece. Então, respirando fundo, entrando em contato com os nossos benfeitores espirituais, os benfeitores de nosso grupo de estudo. E lembrando sempre de que, uma vez que nós nos reunimos em nome do Mestre, buscando a palavra do Mestre, ele nos prometeu que aí estaria. Então, confiante nessa presença de luz, essa presença divina em meio a nós, pedimos aos nossos benfeitores espirituais, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos possibilite, na medida que nós estudamos essa obra, que nos possibilite não apenas compreendê-la no intelecto, compreendê-la na forma, mas também compreendê-la na mensagem de luz, na mensagem de amor e poder exemplificá-la, trazê-la para o nosso dia a dia. Agradecendo também aos espíritos, em especial a Emmanuel, a Paulo, a Gesiel e agora ao Chico, que tão generosamente possibilitaram que essa obra chegasse a nossas mãos. Trata-se de uma obra belíssima, de um grande guia para a vida de todos nós, um grande exemplo. Então, agradecemos por esta oportunidade, por este trabalho, e a melhor forma de retribuirmos é exatamente estudarmos com afinco e exemplificarmos as lições que aqui couberem e refletirem em nossos corações. Então, sei conosco, hoje e sempre, Mestre, que assim seja. Então, meninas, eu estava lembrando que na sexta-feira passada, no nosso estudo da doutrina, a gente estava falando sobre a questão da oração, né? E essas coincidências da vida, eu acabei ontem fazendo o estudo não o estudo, fazendo o meu Evangelho no Lar, e me deparei aqui com a mensagem eu tenho esse livro aqui, que uma pessoinha me deu, chamada Amanda, que eu trago assim no cabeceira da cama, e eu sempre eu vejo esse livro quando eu faço o Evangelho no Lar, e ontem bateu exatamente nessa máxima aqui, nessa lição de Paulo de Tarso. E eu fiquei pensando bastante sobre é uma frase curtinha que veio da carta de Paulo aos Colossenses. E eu fiquei pensando assim, gente, como Paulo de Tarso, ele tinha uma compreensão que é extremamente peculiar. E nesse livro aqui, Emmanuel, ele faz um trabalho fenomenal, assim, tentando traduzir para a gente o que se passava na mente de Paulo, o que se passava no coração de Paulo, o entendimento de Paulo sobre as coisas. E são em pequenos detalhes que a gente vai percebendo, assim, esse trabalho que Emmanuel teve foi um trabalho gigantesco, porque eu entendi, veja bem, a gente está tentando aqui compreender o que se passava na mente e no coração de um homem que teve acesso a conhecimentos que até hoje é tido como mistério, alguns dos conhecimentos são tidos como mistérios, todo mundo sabe que os hebreus, os judeus,
Eles eram possuidores de um conhecimento e bastante avançado na época sobre a espiritualidade, sobre uma série de assuntos, mas que eles mantinham ali naquele círculo fechado. E eles traduziram isso em muitas das suas obras em formas cifradas, tanto que até hoje algumas destas mensagens elas ainda não foram totalmente decodificadas, de tão, sabe, escondido que estava a coisa. Mas Saulo, como um cara educado da época e treinado para tal, na lei e tudo mais, ele tinha acesso a esse conhecimento. Então, a gente está tentando entender o que se passava na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa que teve acesso a uma educação que nós não tivemos, acesso a um conhecimento que nós não tivemos, com tradições milenares de 2.000 anos atrás, com uma série de questões ali que acompanham aquela personalidade, que formam a personalidade e que nós aqui, 2.000 anos atrás, a gente está tentando compreender. Mas ele, Saulo, uma vez que ele se transformou, ele compreendia, ele tinha tanto conhecimento das coisas e da lei, das profecias, que quando ele se transformou, ele compreendeu as lições e as palavras do mestre, assim, na integridade, na totalidade. Então, por exemplo, aqui no Pão Nosso, no centro, sim, e o que eu estou dizendo sobre essa questão dos conhecimentos, etc., não sou eu, aliás, quem diz, e nem a opinião minha, não. Se a gente olha no livro A Caminho da Luz, ou então aqui, eu estou até por acaso relendo esse aqui, que é Os Exilados de Capela, a gente vai fazer um estudo sobre ele. É, Tá escrito ali que os hebreus, eles são um dos degradados de Capela, um dos exilados, e eles tinham um conhecimento que já veio, né, com aquele povo. Mas eles falharam aonde? Porque eles se fecharam, né? Eles não dividiram esse conhecimento com mais ninguém. Eles tinham essa questão eh, entre eles, somente ali, a coisa era somente entre eles e não existia um dividir. Eu não sei o que foi que a gente perdeu, mas perdemos alguém aí, acho que caiu. É, então, olha só, no 108 no Pão Nosso, o título é Oração, e Paulo vai dizer assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração. Velando no sentido de trazer luz, né? De manter a luz sempre ali, velando nela com ação de graças. Aí você vai ler assim, um negocinho tão pequenininho, né? E aí Emmanuel chega e traduz isso para a gente, que ele diz assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgas- Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Então, tem muita gente que reza, mas muito mais acreditando na coisa ruim do que propriamente na capacidade de Deus de trazer, né, a luz para a nossa vida. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira,
sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? Está falando aquelas orações que o pessoal só falta se rasgar por inteiro, né? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Se um filho, se alguém, um amigo chega com você no meio de uma gritaria, todo nervoso, etc., pedindo alguma coisa, você faz o quê? Nada, você fica ali espantado esperando a pessoa voltar a si, né? Para depois dizer coisa com coisa e dizer para você o que realmente precisa. Jesus vai agir da mesma forma. A palavra de Paulo é clara nesse sentido, olha só. É indispensável persistir na oração. É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar. Tá ruim? Tá, beleza. Continua na oração. Velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Então, é isso que faziam os cristãos antigos, né? Aqueles cristãos que eles cantavam quando estavam presos e cantavam quando eles iam para o, o sacrifício, porque eles já estavam felizes com a vitória do bem. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Porque quando a gente pede, não acontece, né? A gente tem que acreditar, confiança de que Deus, né, que Ele sabe o que é melhor para a gente. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, veja que numa frase curtinha de Paulo de Tarso, ele diz tanta coisa. Perseverar em oração, velando nele com ação de graças. Aconteça o que acontecer, dai graças. É isso que ele está dizendo. Mas confia, porque a ajuda sempre vem, né? E é disso que a gente vai falar aqui hoje, porque vai entrar numa parte em que Saulo, ele tem que confiar em Jesus. E a confiança dele vai ser testada agora. Porque quando a gente leu na última vez que Saulo então está cego, chegou às portas de Damasco e Jesus falou para ele: Olha, é, vai lá e entra lá. Entra lá em Damasco, porque lá lhe será dito o que fazer. Ele não disse de pronto que ele ia, que ia acontecer. Mas por que Jesus não joga a palavra fora, né? Então, assim, por que ele fez isso? Então, existia, Jesus achou por bem fazer isso. Existia necessidade de testar essa confiança de Paulo. Isso era uma coisa. E a outra coisa era fazer Paulo pensar, meditar, né? Então, aqui, já na segunda parte, rumo ao deserto. Então, novamente, estamos no ano 36. Isso aqui deve ser verão, mais ou menos, porque fala que está aí uma chuva meio inesperada, está quente pra caramba. Então, isso é típico de verão, meado de ano, junho, julho, agosto. E aí começa, né? Aonde iremos, Senhor? Ah,
Olha, Mônica, na página 187, viu? Você está com a mesma versão que eu, então você pega na página 187. Obrigada, Ana. É, Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente logo que entraram nas ruas tortuosas. E lembra que é, quando Saulo entrou em Jerusalém, não obstante o fato de que Saulo era uma pessoa conhecida em Jerusalém, já tinha ido lá várias vezes, ninguém reconheceu ele, né? Porque ele entrou lá transformado, assim, a pé, todo desalinhado, os pés feridos e tudo mais, cego. O moço tarcense pareceu refletir um minuto e acentuou: É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Ou seja, quando ele diz preciso de assistência moral, ele está precisando de um amigo, né? Aí ele lembrou de quem? Sadoc. Se você lembra, lá no começo, quem tá acompanhando desde o começo, Sadoc é um amigo que, assim que Saulo aparece nesse livro, é exatamente nessa cena, esse encontro de Saulo com Sadoc. E é um encontro muito feliz. Sadoc está visitando Jerusalém, vai visitar Saulo na casa de Saulo, né? Ou seja, demonstrando assim que existia uma intimidade muito grande. Na conversa fica bem claro que entre Saulo e Sadoc a amizade é de muitos anos, a camaradagem já vem desde a mocidade. Do tipo assim, eles saíam para fazer as competições juntos, saíam para fazer coisas juntos, planejavam viagens juntos, e Sadoc era íntimo da família, a ponto de perguntar pelos pais, pela irmã, etc. Ou seja, existia uma longa amizade, não é uma coisa assim de ontem, né? Então, este é o Sadoc que está lá, mora em Jerusalém, trabalha, tem um cargo alto no Sinédrio em Jerusalém, por favor de Saulo de Tarso, por influência de Saulo de Tarso, né? Aí ele lembra de Sadoc, né? E aí o Jacó vai falar assim: sei, respondeu o servo compungido. Compungido é como se fosse, como é que eu posso dizer? Agora me esqueço como é que a palavra compungido. Mas assim, né? Como quem diz assim, de pronto, e ele não tá surpreso com isso, né? Leva-me até lá. Depois de me avisar com a mi... depois, leve-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei em uma estalagem. Então, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é que ele vai acampar na casa de Sadoc. Não, embora eles sejam amigos de infância, mas ele não está pensando em acampar na casa de Sadoc. Por quê? Porque ele está cego. Ele sabe que ele está numa condição especial ali, então ele não quer ser um peso naquele momento para Sadoc, mas ele precisa de conversar com um amigo. Aí, aí vamos lá. Mas ele diz: pensarei em uma estalagem. E isso é curioso, né? Veja bem como é que ele está pensando. Não se passou muito tempo e ei-los à porta de um edifício singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam o extenso átrio, adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: Não convém
que me aproxime assim, sem aviso. Jamais visitei Sadoc nessas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. Então, gente, primeira dica que ele está dizendo aqui. Olha, eu só quero falar com ele, depois eu vou para a estalagem. Ele não está pensando em ficar na casa de. Então você fica assim. Por que que ele não vai?" Aí depois ele diz: Não convém me aproxime assim, sem aviso. Agora vamos pensar. Vamos lá. Nós temos nossos amigos, nossas amigas. Vamos supor que você sai na rua e alguma coisa lhe acontece, lhe assalta, você toma uma queda, você está todo desalinhado, você perde suas coisas, você está ferido, você está cansado, você bate na porta de alguém, você lembra de alguém, você bate na porta de alguém. Você vai realmente se preocupar se é o horário, como é que o amigo vai te ver, como é que é isso? Ou você já sabe, não obstante a amizade longa de anos, você conhece bem aquela pessoa que você sabe que ele vai se surpreender, que aquele encontro, naquele momento, é diferente. E o amigo irá recuar. Então, assim, ninguém engana ninguém. Saulo de Tarso, ele podia muitas vezes, né, como é que se diz, se cercar dos amigos, de tantas pessoas que o admiravam e que celebravam a presença dele, etc. Mas no fundo, ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor havia muito um jogo de interesse e de conveniência. Mas por que que ele permitia isso? Porque alimentava o orgulho dele, o ego dele. Então, assim, se você está numa situação onde você, nossa, eu estou precisando conversar comigo, você vai, pelo amor de Deus, chegar e mandar assim, não, olha, eu não quero que a pessoa me veja assim. Poxa, é seu amigo de anos. Então, para a gente perceber que aqui ele está deixando claro assim, ele sabia, ele era um cara inteligente, ele sabia que as pessoas estavam ali, né, naquela bajulação, aquela coisa toda, existia ali um jogo de conveniência e interesse, né? Aí tá, o servo obedeceu prontamente. Meu Deus, hoje está bravo para ler aqui. O banco de repouso o banco de repouso estava a alguns passos do largo postão de acesso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro tateando. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Então, quando ele diz que Saulo identificou o muro tateando, significa que era uma casa que ele conhecia e conhecia muito bem, porque ali ele esteve muitas e muitas vezes, né? Então, não era essa amizade, não era de ontem, né? É uma amizade já bastante antiga. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem. Está dizendo o quê? Tá dizendo toda a história que viu Saulo falando sozinho, que Saulo disse que depois viu a Jesus, etc, etc. E os fins colimados, mas quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos, estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia.
mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. O homem falou, então, do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar? Ou seja, enlouqueceu, né? Sadoc está pensando em enlouqueceu. O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões em uma resposta desconcertante para Jacó. Então, o servo, gente, o servo, acreditando que está falando com um amigo de infância, e aí vai ouvir isso do Sadoc. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes recém-chegados de Sítium, para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Sadoc não quer se expor, né? E aí ele está dizendo, eu não quero expor a Saulo, né? Mas, gente, a casa é enorme. Emmanuel descreveu aqui que a casa é suntuosa, a casa é enorme, quer dizer, que custa ele pegar, botar o Saulo num quartinho ali, mantém ele ali, ninguém precisa saber disso. Mas você vê que o cara, né, roeu a corda ali, legal, né? Não tomou conhecimento você vê, amigo de infância. Para espanto do Jacó, né? Mas, Senhor, o que lhe direi? Interpôs Jacó hesitante. Diga que não estou em casa. Gente, o amigo. Olha, Gracinha, você nunca faz um troço desse comigo, não, viu? Somos espíritas e vou te puxar Já os fiz, você não pés. sabe. Brincadeira. Mas, Mas é. gente, olha que situação. Aí Que que você vê os amigo. amigos, né? Muito amigo, né? Pois Muito é. amigo. Então, entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado, enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa. Que lembra, tá chegando aí uma tempestade. E o Jacó deve estar pensando assim: meu Deus, sobrou para mim, né? Ficar com doido. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita. Depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde, procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Será que fomos lá? Sadoc também nunca foi, gente. Então, aqui, neste momento, Sadoc se livrou, porque ele não. Depois a gente vai ver aqui que lá ele nunca pisou. Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se, surpreso e desanimado. Porque ele devia estar surpreso assim, que ele devia saber que era uma amizade de longas datas, né? E entre os judeus, entre os amigos, entre os iguais, isso era impensável. Mas assim aconteceu. Jacó vai lá falar com Saulo. Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada. Infelizmente, vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Então, assim, você pode pensar, ele mentiu para Saulo. Mas, na verdade, acho que ele ficou mais com pena de Saulo. Para dizer assim, olha, seu amigo mandou dizer que não está, não. Era sempre assim que a gente recebia na porta alguém, né? Minha mãe mandou dizer que não tá.
Quantas vezes eu disse isso na porta e minha mãe mandou dizer que não tá. É, Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadom. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Porque, gente, não é que Saulo não soubesse da qualidade da espécie de pessoa que era Sadoc. É claro que ele sabia que muitos desses amigos, na verdade, são amigos de conveniência, são amigos, né, de interesses. Ele sabia disso. Ele se deixava enganar por uma questão de orgulho, por uma questão de ego. Mas tem um outro elemento aqui também que está dizendo assim: a surpresa chocava-o porque Saulo não é assim. Ele pode, nesse momento, ele pode estar de orgulho ferido, etc, etc, mas amigo leal ele era. Ele não faria isso. Mas aqui é que acontece, assim, aqui é que a gente, primeiro, é a primeira lição, a primeira rebordoada que a vida dá para Saulo, né? Começa aqui. E também é a primeira mostra que a gente tem de que Saulo, de fato, começou a se transformar. Porque ele fala assim, ó, era natural que Sadoc temesse pela renovação das suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. Aqui está provando a qualidade de pessoa que ele é, leal. Por lealdade, ele jamais faria isso. Então, todas aquelas perseguições, os atos, né, mandou a tortura, não era maldade, crueldade, era fidelidade à lei, de forma errada, lógico, mas era fidelidade à lei. E aqui ele está magoado com Sadoc porque não correspondeu à fidelidade que Saulo tinha, né? No entanto, aí é que vem a transformação dele. No entanto, no rebojar, ou seja, no redemoinho, né, de mágoas que começavam a entumecer-lhe, a inchar-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que efetivamente possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Aqui houve uma mudança. Nesse camarada aqui que pensou assim, pô, peraí, ele fez isso aqui comigo. Não, mas eu conheço Jesus. Eu vi Jesus, ele não. É a primeira vez que Saulo está usando de uma coisa que para ele é novidade, é compaixão, é você pensar no outro. E aqui também é um ótimo guia para gente. Assim, tipo Ela, assim, ah, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você fala assim que ele não era mau, ele era fiel à lei, eu não consigo entender muito bem essa parte quando ele fez o que fez, não com Estevão, uhum, entendeu? Mas, por exemplo, com os aquele cristãos. rapazinho que ele mandou tirar as unhas, eu acho que isso é maldade. Ele era frio. Ai, mas Ele não tinha a questão da compaixão, ele achava que ele estava fazendo a coisa correta, ele achava que ele estava lutando
pelo correto. Só que por ele não conhecer a Jesus, por ele não conhecer compaixão, ele não pensava na dor do outro. Mas agora, esse mesmo que arrancou a unha de alguém, pensou na ignorância do outro. Olha para você ver como é a coisa. Como que você não pensa na dor de uma unha arrancada, mas você pensa que, ah, mas ele não sabe o que eu sei. Tá vendo? Foi uma transformação e tanta. Ana, eu acho também que passa muito por essas mudanças se dão muito assim no nosso dia a dia. Se a gente olhar um pouquinho, até mesmo para a nossa sociedade, até por Uhum, trás, que eu vou botar assim, na época dos meus pais, eles iam para as escolas e apanhavam, uhum, né? Tinha palmatória, tudo aquilo, e as professoras faziam porque acreditavam que aquela era a menor forma de educar. as crianças. Conforme a gente vai passando por uma reforma íntima, os estudos começam a aparecer. Hoje em dia a gente se põe no lugar, Nossa Senhora, como foi que meus pais passaram por aquilo, né? E a gente não passa por isso. Mas eu acredito que para Paulo era muito disso. Ele fazia porque ele realmente acreditava no seu interior. Ele não se passava nem assim, eu estou causando sofrimento no outro. Não, Não. é lei. Se você não cumpre essa lei, você tem esses Tem castigos. uma consequência, né? Tem uma consequência. É bem lembrado, porque realmente, olha, naquela época que a educação era como era, também muita gente maldosa, cruel, se aproveitou para fazer maldade, né? Lógico. Outros usavam porque acreditavam que aquela maneira de educar mesmo. Não é porque fosse uma pessoa má, é que achava que acreditava que aquilo era o correto a fazer, aquela era a melhor maneira de. Até chegar um Kardec e dizer assim: não, gente, a gente ensina com amor, a gente, né, Pestalozzi da vida pode dizer: a gente ensina com amor, não é com palmada. E aqui Saulo está mostrando, né, que assim, gente, olha como é importante a gente conhecer a Jesus, porque é nesse conhecer que você vai dar a chance ao outro e pensar assim, é até uma ferramenta excelente para a gente, do tipo assim, aqui ele está dizendo que não é porque você conheceu Jesus que você vai deixar de sofrer, que você vai deixar de sentir. Nada disso vai deixar de acontecer. Você vai passar pela experiência, você vai sentir a dor, você vai identificar a dor, pode surgir ali, começar a surgir a revolta, mas é nesse momento que você educa o seu sentimento. O que Saulo fez aqui foi um acolhimento fraterno nele mesmo. Porque aqui ele tá mostrando que aquela natureza intempestiva, dinâmica, né, de eu tudo faço e acontece, ele está mostrando que ele começou a educar o sentimento dele e dizer assim, não, peraí, eu não vou deixar me guiar por um sentimento de revolta, de dor, de frustração. Eu não vou deixar que esse sentimento me oriente num julgamento. Aí, ali que ele parou e disse assim: não, peraí, mas Sadoc não sabe o que eu sei. Não é justo que eu o julgue, porque ele não sabe o que eu sei. Foi a primeira vez que ele está começando. Por isso que é importantíssima essa passagem aqui. É a primeira vez que mostra que realmente ele começou a se transformar. Concluído o relato do companheiro, comentou resignado. Resignação, gente, nessa personalidade, né? Não existia resignação. Paulo tinha ódio dos cristãos que iam resignados ao sacrifício. Olha ele, resignação. Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo, um estorvo, né?
e não um hóspede. Então, olha como as palavras, aqui você já mostra assim, gente, peraí, você vê o que é a presença, né? Porque na hora veio quem? A lembrança de Jesus. Aí a gente vai duvidar de que Jesus está ali acompanhando, sondando o coração de Paulo o tempo inteiro? Não. Claro que Saulo não entrou em Damasco só com Jacó. Jesus está ali o tempo inteiro com ele. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho, porque aqui Saulo, o que Saulo está pensando é que Jacó já está começando a se preocupar com ele mesmo e ser identificado como um seguidor do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Tá vendo como ele está lúcido? Ele está bem lúcido, né? Tá aí meio anestesiado, mas está bem lúcido. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas de hora em diante consagraria a vida a Jesus. Lembra que era a consagração da vida dele era para a lei? Ele jura isso, inclusive, de hora em diante eu vou viver para a lei, depois quando ela morre, né? É, consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos dele se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Ele já está pensando o que vai acontecer dali por diante, né? Ele já está bem ciente do que vai acontecendo. Por quê? Sadoc é só a primeira amostra. É assim, aquela amostra grátis. Olha, Saulo, o que vai acontecer aqui por diante, né? Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo, né? Ele está pensando aqui, de fato, da, no que está por vir. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante aos projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os crepúsculos respeitando os crepúsculos. Os escrúpulos. Gente, tá tão ruim aqui a luz para eu ler. Respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho, já picado de remorso,
Estais cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista e, sinceramente, deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto que meus olhos estarão curados muito em breve. Alguém quer dizer? Estou curado que estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo, como a confortar-se a si mesmo. Jesus, olha, gente, a razão da leitura de antes. Jesus mandou entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. E olha nós na fita, gente. Quando a gente pede uma oração para Jesus, a gente já pede assim, agradecendo a atenção a nós destinada. É como Saulo diz aqui, né? Velando, persevera na oração, velando em ação de graça. Confiando de que. Oi, Cris, quer falar alguma coisa? Não, eu não falei nada, não. Não parecia que ela falou alguma coisa? Ou foi só eu que tô... Tem alguém aí falando com você. Olha, É, gente, agora que seja do bem. acho que alguém que está aí acompanhando com você o estudo queria falar alguma coisa. Pois é. Mas olha que interessante isso aqui. Gente, ele está cego. Ele está cego e absolutamente ciente que a vida dele mudou para sempre. Ele acabou de tomar um fora de um amigão. E só foi assim. E ele, inteligente como ele sabe o que que vai acontecer. E ele diz: Olha, Jesus me mandou entrar na cidade a fim de saber o que me convinha, certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. A É confiança total. total. E aí é que a gente vê como realmente Gesiel estava correto quando ele disse para Abigail: Olha, o dia que ele conhecer Jesus, né? Ele realmente, você vê que aqui ele está mostrando assim, ele compreende, ele compreendeu. E também ele sabe compreender, porque ele sabe reunir esses conhecimentos que ele tinha, que muita gente não tinha acesso e que até hoje não tem acesso. Ele sabe exatamente reunir essa questão do. Tem uma coisa que o povo hebreu tinha muito essa proximidade com Deus, essa necessidade de constantemente estar em comunhão com Deus. Eles eram extremamente pragmáticos, se preocupavam muito com o dia a dia, como é que, o que que eu devo fazer, como é que eu devo me comportar, o que que eu tenho que trabalhar hoje para que hoje, né, tenha o alimento, tenha as coisas, né, o conforto de casa, etc, etc. Mas eles tinham também as tradições, e as tradições todas voltadas com essa comunhão com Deus. E nesse momento, Saulo, agora ele está juntando todas as peças. E ele está associando tudo isso com a presença do Mestre Jesus na vida dele. Né? Muito bacana isso. Assim falando, não pôde ver a expressão de... Ele, certo, não me deixará ignorando o que fazer. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava desconcertado e oprimido. Que pensou assim, coitado, né? Tá doido mesmo. Tá cego e doido. E agora? Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo, né? Ele não queria que sobrasse para ele também, em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores. Receio que alguma coisa acontecesse a ele, né?
e partiu nos primeiros albores da manhã. Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Profundas e tristes. Aí você pensa assim, gente, será que era preciso mesmo Saulo passar por isso? Essa questão da cegueira, será que Jesus realmente precisava que ele passasse por isso? Mas trata-se de uma prova fundamental que Jesus está fazendo ele passar. Porque se a gente recorda as vezes que Saulo escorregou na banana, né, na casca de banana, olha, veio Gesiel, ele conheceu a Pedro, ele conheceu a Gamaliel, né? Abigail, foram tantos os avisos e Saulo ali. Aí agora Jesus está no passo a passo com Saulo, acompanhando de perto o passo a passo. E Jesus agora só vai dar o próximo passo todas as vezes que Saulo comprovar que ele. Ah, não, Agora ele endireitou mesmo. Então, por isso essa questão de. Essa cegueira, exatamente, para ele fazer esse movimento para dentro, para ele meditar, né? Ele ficar ali em estado de meditação. É, a bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber das suas necessidades. Mas em vão, o hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada, olha aqui a personalidade dele, né? Porque nada o demovia do seu taciturno insulamento. Isso aqui é disciplina. Isso aqui mostra bem Paulo de Tarso, o cara determinado. Não, agora eu tenho que fazer uma coisa aqui. Isso aqui é importantíssimo. Ele sabia reconhecer o que era uma coisa importante. E aquela natureza extremamente dinâmica, imagina, uma pessoa de natureza dinâmica se condicionar a ficar dentro de um quarto e de lá não sair por 3 dias. A ação não é agora para fora, a ação agora é para dentro. Então, ele soube novamente transformar, manipular, usar esse dinamismo dele para dentro. Esse movimento de reflexão, de ficar ali, ó, pensando com seus gurguminhos, juntando tudo, repensando tudo que ele fez, colocando os pingos nos is, colocando as ideias em ordem. E Emmanuel aqui, ele faz um. Eu estava lendo aqui ainda há pouco, antes da gente começar, eu estava aqui olhando, aí eu me deparei com essa palavra aqui, insulamento, taciturno, insulamento. Emmanuel poderia ter usado a palavra isolamento, é a mesma coisa. Só que não. Porque insolamento é uma palavra que a gente usa muito na engenharia. Quando você quer insular alguma coisa, significa você quer manter o calor ou o frio, você quer manter a temperatura daquele objeto, enfim, daquele corpo ali dentro. Você não quer que aquele calor ou que aquela temperatura se dissipe. Então, você faz um insulamento. E por que que ele usou essa palavra insulamento? É porque todas aquelas experiências, aqueles sentimentos, aquele momento em que Jesus encontrou com Saulo, movimentou em Saulo sentimentos e emoções que não era para se perder. Ele não poderia se distrair com outras coisas. É o momento dele aproveitar todos aqueles. Então, assim,
é mais uma outra coisa para a gente refletir. Fala-se muito no momento do encontro. Quando Jesus viu, mas, gente, Jesus está com Saulo desde aquele momento e vai continuar com Saulo nos 3 dias que ele vai ficar ali em insulamento, para ele não perder nada. Ele não está querendo perder nada. Quando ele fala assim, insulamento, é que Saulo está ali remoendo palavra por palavra, pensamento por pensamento, emoção por emoção. Ele não quer perder, ele quer entender tudo, tudo, né? Ele quer dar um sentido para tudo aquilo. E Emmanuel foi muito feliz ao usar essa palavra, insulamento. E só esses dias aí eu que me toquei que ele usou esta palavra específica. Poderia ter usado isolamento, daria no mesmo. É, já são 9, quase 9h30, né? Acho que eu vou parar aqui. Então, aí vai começar os próximos 3 dias de isolamento e tudo mais. Mas esses dias de isolamento, de meditação, são cruciais. São importantíssimos, porque veja bem, o que vai acontecer aqui depois? Ao final de 3 dias, quem é que vai aparecer? Ananias. Mas são 3 dias que essas duas almas, essas duas personalidades precisam para amadurecer o seu sentimento, para educar o seu sentimento, para se prepararem para esse encontro entre perseguidor e perseguido. Porque enquanto isso, Jesus também foi lá em Ananias e falou assim: Ananias, olha, eu tenho uma missão para você. Tem uma, tem uma palestra de Haroldo que ele fala de uma forma engraçada, que ele disse assim, que diz que Ananias, quando Jesus chegou para Ananias, falou assim, Ananias, ó, você vai, sabe, Saulo de Tarso? Pois é, tem uma missão para você, você vai se encontrar aqueles que Ananias, como quem? É ele mesmo? Mas, imagina, é um momento que Jesus está preparando os dois para esse encontro. E Paulo precisa estar pronto para esse encontro. E esse encontro não vai acontecer até o momento em que Jesus julgue que Saulo está pronto para ir. E para isso é preciso esses 3 dias aí de isolamento. É impressionante, né? Como os planos. E a gente pensa assim, ah, não, quando ele encontrou Jesus, gente, não, Jesus está o tempinho todinho ali, ó, no comando da coisa. Tá bom, meninas? 9h31, vou marcar aqui no meu livro, ó, 190. A gente está indo devagar, mas é porque nesse momento aqui a coisa é preciso a gente pensar bem, para não perder nada, como fazer como Saulo, né? A gente não perder assim nem uma vírgula. Então tá bom, garotas. Vocês fiquem com Deus e até o próximo, a outra quarta, que dia é hoje, gente? Quarta-feira. Que vai ser dia 18, viu? Dia 18 de junho, Ótimo. tá bom? Muito obrigada, Ana. Um Tá. beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada, Ana. Boa noite, meninas. Boa Durmam noite. com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, boa garotas. noite. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Tchau, Boa noite menina. a todas. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.